Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Capítulo 14 do Evangelho de João, nós tratamos a respeito dos primeiros versículos no domingo passado, e hoje, na sequência do texto, estamos no mesmo contexto, ou seja, é o texto em que Jesus começa a preparar os seus discípulos para a separação que haveria dele com eles, de Jesus para com os seus discípulos, já preparando os seus seguidores para o momento em que ele fosse crucificado e voltaria para junto do Pai. E ele então promete, na primeira parte do texto, nos primeiros 14 versículos, ele promete que ele não vai deixar os seus seguidores sozinhos. A sua partida física não resultará em um vazio, mas em uma nova forma de presença através do Espírito. E essa é a parte central desse texto que nós acabamos de ler. E o texto começa com Jesus dizendo algo fundamental para a vida dos seus seguidores, dos seus discípulos. Ele diz: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E é preciso entender que no contexto do primeiro século, amor não é um sentimento romântico e nem mesmo uma emoção interior. Amar a Jesus significa manter a fidelidade àquilo que ele ensinou, fidelidade ao grupo daqueles que, como os discípulos, depois também creriam no ensino de Jesus, agindo de forma que honrasse ao Mestre. O apóstolo Paulo usa uma expressão diferente para dizer a mesma coisa. Paulo diz assim: vocês devem viver de maneira digna da vocação que receberam. Essa é a ideia básica daquilo que Jesus está dizendo aqui, em termos de guardar os seus mandamentos, viver de uma maneira digna, de maneira que o Mestre seja honrado, que ele seja considerado digno. Guardar os mandamentos aqui, portanto, não se refere a seguir uma lista de regras frias, que era exatamente a maneira que a religiosidade da época ensinava. Se você quiser agradar a Deus, é simples, guarde os mandamentos. E aí você já se lembra que os mandamentos são poucos, são só 613 no Antigo Testamento, e depois dos 613, os fariseus, os intérpretes da lei foram explicando cada um deles, e eles passaram de 613 para mais de 6.000. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que o sujeito que estava lá na Palestina, naquela época, tentando viver, tentando sobreviver num ambiente de dominação romana, não ia aprender esses 6.000 mandamentos de jeito nenhum, e muito menos guardar todos eles. E aí vem Jesus e diz: vocês, se me amam, vão guardar os meus mandamentos. Não é seguir uma lista de regras frias, mas sim ter a mesma paixão que Jesus tinha pela vida. Não há aqui lugar, como se pensa, e inclusive em muitas comunidades cristãs se defende essa ideia, não há lugar aqui para nenhum tipo de moralismo.
Os mandamentos de Jesus não são os 613 e nem os mais de 6.000, são apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, guardar os mandamentos aqui é uma evidência dessa lealdade dos seguidores de Jesus para com o ensino do reino de Deus, em contraste com a lealdade que se exigia, por exemplo, para o templo e também para César. Na época de Jesus, havia uma afirmação que era muito comum: César é Senhor, César é soberano. E quando a igreja começa a afirmar que Jesus é Senhor, ela está dizendo não é César, mas é Jesus. É uma atitude até contraditória com aqueles que tinham poder de, inclusive, prender as pessoas da igreja. E isso vai ficar mais claro na sequência do texto. Versículo 16, nós vamos encontrar Jesus dizendo: eu vou para junto do Pai, mas eu vou deixar com vocês outro conselheiro, que é a palavra ali, a palavra paráclito, a palavra que vem de conotação forense, ou seja, ela tem a ver com a ideia de um advogado, de um defensor. O Espírito que Jesus promete aqui não é uma entidade nova e nem diferente, mas é, na verdade, o alter ego do próprio Jesus. E isso fica claro porque o próprio Jesus, e depois no Evangelho, no texto do livro de Atos, nós vamos encontrar essa ideia de que em momentos em que os seus seguidores iam enfrentar problemas, principalmente nos tribunais, quem capacitaria os seguidores de Jesus a se manter firmes e fiéis àquilo que aprenderam de Jesus seria o Espírito Santo. Não é outra coisa, não é um novo ente, mas é o próprio Jesus, o alter ego de Jesus, fazendo com que os seus seguidores, que podiam até ser envergonhados publicamente, levados aos tribunais, seria então o defensor da honra daqueles que eram seguidores de Jesus. A afirmação de Jesus é bastante clara: eu não vou deixar vocês sozinhos. E veja que o Espírito Santo não traz uma nova revelação, não é uma coisa diferente daquilo que Jesus ensinou. Hoje em dia tem muita gente fazendo isso em nome supostamente do Espírito, né? O sujeito chega lá na frente da igreja e diz: o Espírito está me dizendo isso, isso e aquilo. E eu sempre falo que é muito simples da gente analisar. O que a pessoa está falando combina com a Escritura? Combina. Bom, então ele está repetindo o que a Escritura diz. O que ele está falando é contrário àquilo que a Escritura ensina? Sim, jogue fora, não serve para nada, porque o Espírito não vai trazer uma nova ideia, uma nova revelação. A própria Escritura diz que ele lembra e atualiza o que Jesus disse. Portanto, o Espírito é a presença de Jesus libertada das limitações geográficas e temporais da carne. Quem habita em cada um que crê é o próprio Jesus, por meio do seu Espírito. A sua presença, a presença do Espírito Santo é, de maneira clara, aquele que nos impede de esquecer o caminho que Jesus ensinou. Então, se alguém disser que está falando em nome de Deus, em nome do Espírito, e contrariando o que está na Escritura, jogue fora, é bobagem, né? Por mais que tenha uma aura de algo sagrado, de revelação, se não combina com aquilo que o próprio Jesus ensinou, não vem do Espírito de forma nenhuma. Tanto é assim que no versículo 17, nós vamos entender a identidade do Espírito. Ele diz: eu deixarei com vocês um novo conselheiro, que é o Espírito da verdade. Veja, se o Espírito é o Espírito da verdade, os seguidores de Jesus não podem se habituar com a mentira e nem tolerá-la por causa justamente da presença do Espírito que é verdade. Nós estamos vivendo uma época muito estranha, porque hoje
você não tem verdades e mentiras, você tem discursos dentro de bolhas. E aí o sujeito ouve sempre a mesma coisa, com as mesmas ideias, aquilo que ele gosta, e aí então ele começa a dizer, tá vendo? Essa é a verdade. Não, isso é apenas um discurso, isso é apenas uma narrativa. Não é assim e não deve ser assim para aqueles que creem em Jesus, porque o Espírito da verdade habita no que crê. O que significa? Não me venha com essa conversa de que, mas isso aqui me agrada tanto. Pois é, se não é verdade, se é apenas uma narrativa, se é apenas um discurso que te agrada, pode até ser algo que você goste, mas está longe de ser algo ensinado pelo Espírito, porque o Espírito traz sempre a verdade. Numa época como a nossa, em que os discursos são muito mais narrativas do que fatos, a gente precisa ter muito cuidado para não ficar contra o Espírito, que é aquele que traz a verdade. Tanto é assim que Jesus vai deixar claro que o mundo, ou seja, aqueles que estão afastados de Deus, não podem receber o Espírito. O mundo, diz o versículo 17, o mundo não pode recebê-lo. E por que não? Porque não aceita o caminho proposto por Jesus e segue o seu próprio caminho, que é e sempre foi e vai continuar sendo a de separação entre bons e maus. Era assim com a religiosidade judaica. Os que eram religiosos se consideravam bons, e quem era do povo que não tinha capacidade de conhecer aqueles mais de 600 mandamentos eram considerados maus. Os religiosos, bons. Os não religiosos, maus. Isso sempre vai acontecer, tanto no tipo de religiosidade que a gente tem, como na própria compreensão da sociedade que a gente vive. Os bons são quem? Depende de qual é a bolha que você está compartilhando. Se for de um lado, é um tipo de bom, se for do outro, é outro tipo de bom. Mas o Espírito, que é Espírito da verdade, não pode ser recebido por quem quer que ele seja domesticado e concorde com as nossas opiniões. Ou seja, o Espírito não pode ser recebido pelo mundo, porque ele não separa entre bons e maus. Na realidade, Jesus acolheu a todos e o reino em nenhum momento discrimina quem quer que seja. Já percebeu como o reino não discrimina, Jesus não discrimina, mas a igreja discrimina? Mas as pessoas da igreja fazem distinção entre quem são os bons e quem são os maus? Você não acha que tem alguma coisa errada nisso? Tem. Nós estamos perdendo de vista a categoria mais fundamental do reino. O reino é sempre e nunca deixará de ser um reino inclusivo, que recebe a todo o que precisa. E quem é que precisa de Deus? Quem? Aliás, podemos fazer a pergunta oposta: quem é que não precisa de Deus? Todos necessitam, todos carecem, na expressão de Paulo, da graça e misericórdia de Deus. Portanto, nós não podemos ficar contra valores que são explícitos do reino de Deus, ensinados por Jesus. E aí então ele vai fazer a afirmação fundamental desse texto: não deixarei vocês órfãos. Ser órfão naquela época, no primeiro século, era a pior desgraça social possível. Significava que o sujeito perdeu proteção jurídica, perdeu identidade de clã e perdeu sustento econômico. Não podia ficar pior a situação de alguém do que ser um órfão. O órfão era alguém que não tinha status, era aquilo que hoje a gente chama de um ninguém. Esse era o órfão naquele século. Jesus garante que, embora ele vá partir para junto do Pai, o status daqueles seus seguidores como filhos e como membros da família de Deus estava seguro. Eles não ficariam desprotegidos nem na sociedade e nem espiritualmente. Não deixarei vocês órfãos. E aí então Jesus diz: o mundo em breve não me verá mais,
porque só enxerga com olhos viciados. Mas os que creem podem vê-lo, pois ele vive neles por meio do Espírito Santo. E aí nós chegamos ao último versículo, e Jesus faz aquilo que na literatura a gente chama de argumento circular. Ele começou falando de quem ama, que obedece ao mandamento, e agora ele volta para essa ideia. Versículo 21 diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Começa e termina com o mesmo tema. Quem ama a Deus é amado pelo Pai, e o próprio Pai o ama e se revela a ele. Jesus se dá a conhecer ao que crê, e isso é expressão da graça de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, em que Jesus promete a presença do Espírito, para que nós não fiquemos órfãos, nós podemos perceber que os seguidores de Jesus, lá na sua época, e por consequência nós, a igreja atual, não somos órfãos. Nós temos, como eles tinham, uma família e um status. Não estamos sozinhos na história. O mesmo Jesus que caminhou e andou na Galileia está presente em cada um de nós que crê por meio da presença do Espírito Santo. Os seguidores de Jesus, naquela época, como hoje, não são movidos pela obediência a leis rígidas, mas sim pelo afeto. A obediência nasce de uma relação de amor que consola a alma e dá sentido à vida. Isso é lealdade. Isso é colocar em prática os mandamentos. Isso é cumprir os mandamentos de Jesus. A pergunta que nós temos que deixar para cada um responder individualmente, não para mim, mas diante de Deus. E você? Ama Jesus? Você ama Jesus? Siga seu ensinamento. Isso é lealdade. Isso é obediência aos mandamentos. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.